Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu sou Marcelo Gonçalves, este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica, onde nosso intuito é estudarmos livro por livro da Bíblia. Nós já estudamos até aqui três livros do Novo Testamento, que são as três cartas de 1ª, 2ª e 3ª João, e hoje nós vamos entrar em Daniel, um livro escolhido através de uma enquete que eu fiz no meu Instagram. Então nós vamos dar sequência ao nosso estudo e agora entrando no Antigo Testamento, ok? Bom, antes da vinheta, eu vou pedir para você se inscrever no canal, acionar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe seu like, é importante para o canal crescer e ser divulgado para outras pessoas. Comente aqui aquilo que você aprendeu ou alguma dúvida que não foi tirada dos nossos estudos. E compartilhe com pessoas que você entende que precisam conhecer o Evangelho, ou também pessoas que já conhecem e você acha que precisam crescer juntos, beleza? E também, antes da vinheta, vou deixar para vocês também mais um vídeo aqui de um curso que eu fiz, já me formei, e que é muito interessante que todos os irmãos possam fazer. Curso Legado de Aprofundamento Bíblico. Não vou falar muita coisa, vou deixar o vídeo rolando e depois do vídeo vai para a vinheta. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Como cristão, será que você conhece bem a palavra de Deus? Manuseia corretamente a Bíblia? Tem crescido na fé? Se você tem interesse em se aprofundar no conhecimento bíblico, o curso Legado é uma excelente oportunidade. As aulas ocorrem mensalmente aos sábados, das 8h30 às 17 horas, e são ministradas em Macaé e Cambuci. Quer estar conosco na próxima turma? Então corra e faça já sua inscrição, seja no stand após o culto ou pelo site www.cursolegado.com.br. Curso Legado, a palavra de Deus levada a sério. Vamos lá. Daniel é um livro do Antigo Testamento, composto por 12 capítulos. O autor é o próprio Daniel, contando histórias sobre o seu tempo lá na época dos reis. Ele é um dos primeiros que foram levados a cativeiro para a Babilônia. Então ele, para quem conhece bem a história, ele e seus 3 amigos, que inclusive Daniel, ele sendo levado para a Babilônia, ele se tornou líder, né, de uma das províncias. Ele foi administrador de uma das províncias, primeiramente na Babilônia e posteriormente na Pérsia, conforme os reinos foram sendo dominados. A ênfase deste livro está basicamente apresentando a soberania de Deus sobre todos os povos, sobre todas as nações e governos. Mesmo em meio a qualquer dificuldade, Deus está sob o controle de tudo. Então, mesmo no exílio, Deus tem o controle, beleza? Então, essa é a ênfase maior do estudo do nosso livro. Então, nós vamos ler hoje somente os versículos 1 a 7 do capítulo 1, intitulado, né, esse nosso estudo de hoje está intitulado como O Exílio, ou seja, o início da sua carta, né, onde tudo começou na sua grande história na Bíblia, beleza? Então, nos versículos 1 a 7 do capítulo 1, na minha versão NVI, diz assim: No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias,
Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Vamos orar. Pai, Tu és maravilhoso, soberano, e por isso nós damos graças a Ti. Somos gratos a Ti por estarmos caminhando juntos até este momento e pedimos ao Senhor sabedoria e discernimento para esse novo estudo em um novo livro que é Daniel. Que o Senhor possa nos conduzir ao entendimento claro e uma aplicação também direta em nossas vidas. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, o título desse estudo está O Exílio, ou seja, é o início da carta, onde, de fato, Daniel já mostra qual foi o chamado deles no exílio, certo? Bom, nós podemos ver até aqui que nos versículos 1 e 2, nós podemos observar que os judeus, ou seja, os israelitas, os que são chamados para serem nação de Deus, eles são oprimidos, dominados pelos seus opressores. Então, no versículo nós vamos ver a opressão, o domínio dos opressores, que são o povo babilônico dominando sobre Judá. Então, nós podemos ver o seguinte: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então, esse contexto de domínio aqui, ele poderá ser encontrado principalmente lá em 2 Reis, capítulo 3, versículos 36 a 47. Pode ser encontrado também, se eu não me engano, em 1 Crônicas, lá em Jeremias também. Jeremias é contemporâneo de Daniel, então nós podemos encontrar esse contexto sobre esse domínio. E trata-se de um domínio total, incluindo a retirada dos utensílios do templo, ou seja, o templo de Jerusalém, que era considerado como intocável, onde Deus habitava, até isso foi tocado. Eles tiraram os utensílios do templo para colocar no templo dos seus deuses, ou seja, para poder imputar a sua religião como mais forte, sobre domínio, o seu Deus como domínio do nosso Deus com D maiúsculo. Então, decidindo então que a sua religião é muito mais importante do que a dos judeus. Então, domínio total, inclusive os utensílios do templo também foram retirados. Então, nós podemos observar que existe um domínio dos opressores. Nos versículos 3 a 5, nós vamos observar que também, nesse exílio, existe uma doutrinação. Então, nós podemos ler o seguinte: depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei ordenou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Então, a melhor maneira de você dominar um povo é você imputando a sua cultura sobre aqueles que são considerados melhores, para que esses, sendo treinados, possam também agora ensinar aos menos favorecidos. Então, pode ser muito parecido com o que a gente vê hoje em dia, grandes nações imputando sua cultura sobre pequenas nações, sobre os líderes das pequenas nações, para que assim essas pequenas nações possam ser de fato dominadas. Então isso é muito atual e é costume de fato de você transformar vidas imputando sua cultura aos maiores, aos melhores, para que eles então, tendo o respeito da sociedade, possam ensinar essa cultura. E foi exatamente isso que Nabucodonosor fez. Ele escolheu os melhores, os jovens sem defeito, os mais inteligentes, os que tinham mais competências para apresentar sua cultura, sua religião, para que assim eles também transmitissem aos outros judeus. Ou seja, houve o exílio dos judeus para a Babilônia, mas somente os melhores foram de fato treinados pelo rei, eram escolhidos para serem treinados pelo rei, para de fato
que eles depois no futuro pudessem então apresentar aos outros. Então existe uma doutrinação básica para que haja esse domínio. E nós podemos ver também em seguida que nos versículos 6 e 7 existe um RG cultural. RG é registro, no caso geral, né? Que é no caso hoje no Brasil, RG a gente chama como identidade, que é o registro geral. Então existe um RG cultural nos versículos 6 e 7. Também é uma demonstração para um grande domínio de uma nação. RG cultural diz assim nos versículos 6 e 7. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Bom, era comum essas mudanças nesses tempos, tanto por questões culturais, quanto também por questões de postura, atribuições. Então nós temos na Bíblia vários casos. José, por exemplo, teve seu nome transformado, Abrão teve seu nome transformado, Jacó teve seu nome transformado. Então, seja por questões culturais, sejam por atribuições ou chamados, era cultural mudanças de nome. Mas nesse caso aqui, foi um nome transformado conforme sua cultura. Nós temos um exemplo claro também disso, que é José. José também teve seu nome transformado para adequar a cultura do Egito. Então, era de comum isso, um RG cultural, ou seja, imputando a cultura até mesmo no nome. Então era muito natural acontecer isso. Bom, com base em todo esse entendimento sobre o domínio dos opressores, sobre a doutrinação, sobre o RG cultural, nós temos 3 aplicações para que a gente possa então ter esse despertar. A primeira aplicação: lembre-se que o Senhor está no controle. Ou seja, nós vimos que existe o domínio dos opressores, mas lembre-se que Deus, que o Senhor está no controle. Ou seja, nesse contexto histórico, todos já sabiam que seriam dominados, porque existe a palavra de Deus para eles, que se eles não obedecessem, eles seriam de fato dominados, exterminados. Então eles já sabiam desse domínio. Então Deus não foi pego de surpresa. Pelo contrário, Deus permitiu esse domínio por causa da desobediência da nação. Então Deus está no controle. Lembre-se que o Senhor está no controle. Mesmo em meio a esse domínio, mesmo em meio ao exílio, ele não foi pego de surpresa. Segunda aplicação: cuidado com os ensinamentos. Nem tudo que é ensinado é bom. Ou seja, nós temos aqui o texto que fala esses jovens que foram escolhidos para terem esses ensinamentos, essa doutrinação. Mas olha só, nem tudo que é ensinado agrada ao Senhor. Por isso estejam atentos, cuidado com os ensinamentos. Sejam como a igreja de Bereia, que enquanto a mensagem era pregada, eles estavam abrindo a palavra de Deus para conferir se era verdade. Então, vamos estudar a Bíblia para não sermos enganados com qualquer ensinamento. Então, cuidado com os ensinamentos. Terceira e última aplicação: tenha sua identidade em Cristo. Nós vemos aqui esses jovens, Daniel e os seus 3 amigos, que mesmo com seus nomes transformados para a cultura dos babilônios, eles se mantiveram com a identidade no Senhor. Então nós não temos aqui ainda a representação de Cristo, mas eles estavam entregues e confiados em Deus. Então hoje nós temos já a reencarnação, morte e ressurreição de Cristo. Então tenha sua identidade, tenha seu RG em Cristo. Independente de qual seja a sua mudança, mantenha-se com a identidade em Cristo. Com base nisso, nós temos a grande ideia que fica da seguinte forma: minha identidade em Cristo é fruto do bom ensino das Escrituras, cuidado e controle do Senhor Deus. Eu vou repetir. Minha identidade em Cristo é fruto do bom ensino das Escrituras, cuidado e controle do Senhor Deus. Que os irmãos fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.